Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou recebendo aqui com muito prazer o Vitor Jacobsen. Ele atualmente ele mora nos Estados Unidos. Ele é formado em engenheiro de produção e é mestrado em análise de dados pelo Instituto da Georgia Institute of Technology. Atualmente ele trabalha na subsidiária do mercado Kroger como cientista de dados. E trabalhou também anteriormente na Unilever, todos nos Estados Unidos. Atualmente ele mora em New Jersey, que é do lado de Nova York. E a gente tem um prazer em recebê-lo aqui. E ele vai contar um pouquinho para nós sobre o trabalho dele como cientista de dados. Para trazer essas informações para nós, aqui no Brasil, para transmitir tudo que essas grandes empresas multinacionais fazem com os dados, essas informações, como elas são transformadas e para que elas servem. Muito prazer, Vitor. Eu gostaria então que você começasse a contar um pouquinho para nós como que essas empresas nos Estados Unidos, como é que elas funcionam, para que elas utilizam todas essas informações. Obrigado, Anderson. Boa noite. Boa noite. Sim, com o maior prazer. Então, como o Anderson falou, eu trabalho para uma subsidiária da rede de supermercados Kroger, que é uma empresa de análise de dados. Então, essa subsidiária faz inteligência de mercado, mas também inteligência dos clientes. Trabalha com dados, muitos dados de fidelização de clientes. E essa é uma das grandes diferenças do Kroger, é uma grande vantagem competitiva dele em relação a outros grandes mercados nos Estados Unidos, que é o Walmart, a Target, é que o Kroger, eles têm dados de domicílios, cartões de fidelidade de mais de 50 milhões de domicílios no país. Então, o meu trabalho específico é na área de logística e operações de cadeia de suprimento, abastecimento de loja, mas essa empresa que eu trabalho também atua muito na área de marketing e na área de personalização de marketing, trabalhando com segmentação e perfis, criando perfis de clientes, otimização de preço, otimização de promoção, escolha de produto para colocar nas lojas. São mais de 2.400 lojas em vários estados nos Estados Unidos. E nessa empresa, como eu falei, tem uma das grandes diferenças do Walmart, a estratégia do Kroger é que eles captam esses dados de clientes. Quando o cliente vai no ponto de vendas, ele escaneia o cartãozinho fidelidade que ele tem, que está atrelado às vezes ao número de celular dele, o e-mail, a conta do cliente. O cliente ganha um desconto na compra, então às vezes você vai comprar batatinha chips, você pode comprar pague uma, leve dois, e só com o seu cartão fidelidade você consegue comprar essa batatinha. Através disso, o supermercado consegue incentivar o cliente a usar esse cartão fidelidade, o cliente tem um retorno pelo uso desse cartão, e o supermercado ganha não só o retorno do cliente, o cliente começa a repetir essa compra, começa a ir mais vezes no supermercado, atrás desse desconto, mas o supermercado começa a entender esse cliente melhor. Ele começa a entender que tem vários perfis de clientes, clientes que gostam mais de comprar comida orgânica, clientes que gostam de comprar grandes compras para fazer festas, clientes que gostam de comprar produtos saudáveis, outros produtos, clientes que têm família vão comprar o cereal matinal, tem diversos perfis que o supermercado começa a entender melhor do que se ele não tivesse esses dados dos clientes. Sim. E a forma de captar esses dados é como, eu acredito que seja como no Brasil, né? Você faz primeiramente um cadastro lá, onde você coloca teu nome, data de nascimento, onde você mora, aquela coisa toda, né? E quando você efetua a compra, você fornece. Hoje aqui no Brasil é muito comum a gente chegar ali no supermercado, você faz parte do clube, né? Do clube de tal mercado, você digita teu CPF e automaticamente tem muitas vezes um descontinho ali, coisa tal, e naquilo o mercado já captou o que você está comprando.
Exatamente. É isso que assim que ele consegue captar. É uma forma bem parecida. Bem parecida, você faz né? um cadastro, recebe o teu número fidelidade. Isso. Então existe aqui no Brasil é muito comum o CPF. Lá, como se falou, pode ser um cartão fidelidade ou até um número de celular, alguma coisa assim que identifique quem você é. Exatamente. E daí eles normalmente eles atraem esses clientes dando também aqui eles fazem um cashback. Enfim, compre 2, deve 1. Então, acredito que lá esteja da mesma forma, né? Nessa rede de supermercados, a forma de atrair o cliente é justamente nos descontos e promoções. Então, tem muita promoção. A maioria delas você só consegue se tem se você passa o cartão de fidelidade. Agora, o que eu vejo também na minha vida pessoal, fora do trabalho, quando eu vou, por exemplo, gosto de tomar um café cubano. Tem uma cafeteria perto de casa, que eu vou quase toda semana. E quando eu chego no ponto de vendas, ela me pergunta, você já tem cadastro? Ou até mesmo, se eu boto meu cartão de crédito, não tenho cadastro, pelo próprio cartão de crédito, ela identifica que eu não tenho um cadastro nesse cartão e ela me pede, você quer se cadastrar no nosso programa Fidelidade? Só precisa do número de celular, é muito fácil. Eu vou lá, eu coloco o meu número de celular e eu começo a acumular pontos. Então a forma do cashback é depois de uns $50 que eu acumulo em compras nessa cafeteria, eu consigo receber uns $5. Eu pago um café com esse dinheiro de cashback. E é tudo muito simples. Ali na hora, no ponto de vendas, você vai lá, bota o seu número de celular e todas as compras futuras com aquele mesmo cartão, o ponto de vendas já identifica que você é aquele cliente, que eu sou o Victor e que eu estou colocando meus dados ali. Certo. Então isso é muito curioso porque nós do Odivix, do sistema Odivix, nós temos clientes que são clientes pequenos e médios. Então, isso que você está relatando para nós mostra que isso é possível também fazer com clientes pequenos. Não é só uma rede do Kroger, né? Ou Walmart, ou seja o que for, que são as potências, né? Não são só para eles isso. São para mercados pequenos. Então, no nosso caso, no nosso software, existem esses recursos também no Odivix que você pode fazer um cartão fidelidade e daí colocar as regras, a empresa pode estipular as regras, se é através do cashback ou se é através de compre 5, tome 5 cafezinhos e ganhe um depois, e etc. e tal. Então, isso mostra, né, esse relato teu mostra que isso é possível também em clientes pequenos. Com certeza. Esse café cubano, por exemplo, não é uma grande rede, tem 2 localizações, não tem mais do que isso. Trabalha o próprio proprietário lá. Proprietário, que o gestor, o dono da empresa que tem, organiza tudo. Né? Então, como eu falei, é uma lojinha pequena, mas já tem isso. E não é só nesse café cubano, vários estabelecimentos de pequeno porte, eu diria, tem esse sistema no ponto de venda deles. E lá tudo funciona através do SMS, né? No Brasil, que seria aqui um WhatsApp. No Brasil, né? Certo. Dessa forma. E uma outra curiosidade que a gente tem, digamos, o que também tem tudo por trás dessa informação, porque hoje o mundo é informação, você pode trabalhar muito com todas as informações que você tem. Então, a gente nem imagina o que, por exemplo, uma rede dessa, o que um cientista de dados, como você pode fazer com essas informações coletadas. Tem coisas que a gente nem imagina que são feitas, né? Lógico, dentro de uma lei de proteção dos dados e coisa e tal. O que o mercado faz com todas essas informações? Ela utiliza somente para beneficiar o cliente ali naquela hora? Somente para, eu vou lá comprar no mercado porque eu vou ter um valorzinho, coisa e tal. O mercado faz para isso ou ele tem um outro objetivo que a gente obscuro não, que a gente desconhece em relação a isso? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho o que se passa por trás dessa estrutura, para que eles utilizam esses dados também. Claro, não, com certeza. Eu diria que as duas partes ganham nessa estratégia de fidelidade, né? Primeiro, eu diria que hoje fidelidade já não é algo opcional, quase praticamente toda empresa que trata com pessoa física precisa de algum programa, né? E no supermercado, o que eles fazem? A partir do momento que eles dão um desconto para o cliente tem um incentivo a voltar a fazer compras. Certo. E o supermercado começa a armazenar esse histórico de compras
e ele começa a entender não só o seu negócio como global, mas ele entende especificamente cada cliente. Ele consegue saber que, por exemplo, o Anderson gosta de tomar vinho mais do que cerveja, pelo seu histórico de compras, e não só o vinho, qualquer tipo de vinho, mas sim o vinho tinto Malbec. Então essa informação é útil, por exemplo, quando tem um novo vinho que o supermercado quer vender, ele pode mandar para o Anderson um e-mail personalizado oferecendo aquele novo vinho lá, porque o Anderson tem uma maior probabilidade de compra. Então esse é um tipo de uso desses dados de fidelidade que você consegue fazer marketing direcionado, você consegue segmentar os seus clientes, fazer perfis de clientes, como eu falei, aqueles clientes que estão focados em produtos naturais, produtos orgânicos. Tem isso tudo, claro, na indústria de supermercados. Mas no exemplo do café, do cafezinho cubano lá que o dono vende ali para algumas centenas de pessoas, talvez por semana ou por mês, ele consegue saber, por exemplo, que eu, quando vou comprar, eu não peço café expresso, eu peço um café com leite só. Ele sabe que talvez a minha esposa vai lá e pede um café expresso. Então, de repente, quando bota o nosso número, ele vai lá e manda uma propaganda direcionada para o nosso gosto. Ele consegue entender, de novo, a perspectiva do cliente e não só a perspectiva global. A partir do momento, claro, que você tem uma estratégia de coleta de dados e o que fazer com esses dados, claro. Então, você tem que ter uma estrutura muito boa para a coleta e depois fazer uma análise de dados. A gente está falando agora, assim, mais na questão que a gente falou até agora, é sobre os dados do cliente, o perfil que ele compra, para aproveitar, digamos, direcionado ao cliente. Mas o mercado, ele não tem também os dados dos produtos que, evidente que eles têm, né, os dados dos produtos que mais são consumidos, eles não têm um grande patrimônio de informações para a indústria e para os fornecedores. O que eles detêm esses dados ou eles vendem esses dados? Isso, como que funciona na parte agora, falando de estoque de produtos diante do fornecedor e das indústrias? Também tem esse aspecto dessa coleta de informações, né? Esse supermercado que eu trabalho, ele coleta as informações e usa para fins internos, que é, como eu falei, otimização de preço, marketing para os seus clientes, mas também tem uma área dessa empresa, dessa subsidiária, que é de análise de dados, que eu trabalho, que faz uma parte de consultoria, e essas consultorias são para os fornecedores do mercado. Então, Unilever, Coca-Cola, P&G, todas essas grandes empresas, por diversos motivos, podem entrar em contato com o supermercado, com o nosso departamento de consultoria, e pedir uma análise específica para algum objetivo que elas querem. Então, digamos que a Unilever quer apresentar um novo produto no mercado. Quer lançar algum produto. Um novo sabor do picolé da Que Bom. Então, ela pode entrar em contato com o supermercado e falar, olha, eu sei que vocês têm os dados de milhões de domicílios, milhões de perfis de clientes, qual seria o melhor mercado para eu entrar com esse novo produto? É um produto assim, com tal característica, tal sabor. E a partir dos dados que o supermercado tem, nós temos cientistas de dados que fazem toda uma análise customizada para essa empresa a partir daquela demanda que a empresa tem. E esses dados, essas informações, elas são dadas de uma forma gratuita para essas indústrias, para o fornecedor, ou são vendidas? Isso é tudo vendido. Tem contratos daí para os projetos. Então, existem esses projetos que acontecem por demanda, por necessidade, quando uma empresa, de novo, a Unilever pede para ter uma análise específica. E também existem produtos que o supermercado cria, produtos digitais, de análise de dados. Então, são plataformas em que os fornecedores podem entrar e ter acesso aos dados de vendas, acesso aos dados de fidelidade, a taxa de que os clientes estão voltando para comprar os produtos. Então, existem essas duas fontes de receita, que são consultorias. E é considerada uma receita significativa dentro do faturamento de uma empresa dessa? Não? É uma receita bem grande. Se for ver esse tipo... Não sei dizer específico o número, o percentual, mas eu diria que de todo o lucro, uma boa parte dele ali, vem disso aí. Um quarto, no supermercado que fatura bilhões, é uma empresa pública
e tem fonte de receita que eles chamam receitas alternativas, que são essas consultorias. Então não está vendendo um produto, não está vendendo pão, não está vendendo banana, mas está vendendo aquele valor que tem nos dados das compras, os dados dos clientes, aquelas transações que aconteceram no ponto de venda, elas têm valor e podem gerar vantagem competitiva. Então, se a Unilever comprar aquela consultoria, provavelmente a P&G também vai querer comprar para conseguir competir da mesma maneira com a Unilever. Isso é uma coisa interessante, porque a gente começa a entender o valor que é a informação, né? Isso é uma coisa que a gente não imagina como consumidor, né? Eu não sei, a gente sabe porque a gente está no mercado, né? Mas a maioria das pessoas, consumidores, não sabe que os dados dele têm essa finalidade, também tem essa finalidade, e depois são comercializados por valores interessantes para quem faz essa coleta, né? E também eu acredito, né, Vitor, que por exemplo, o Unilever e coisa e tal, ele já poupa uma pesquisa deles que eles teriam que fazer isso também. Então o mercado já tem essas informações que encurtam um caminho de pesquisa e de tempo para eles. A gente acreditamos que seja isso também, né? Exatamente. O mercado já tem os dados e já tem toda a estrutura para coletar os dados desde o ponto de venda, para processar eles, que é Big Data, né? Então são milhões de transações que acontecem por dia. Às vezes a empresa Unilever, um fornecedor, não tem a capacidade de coletar, armazenar e processar todos os dados. E nem os recursos humanos para fazer isso, né? Sim, você precisa de cientista de dados. E se eles pagam por isso, vale a pena pagar por isso, com certeza. Vale a pena, tem um retorno, né? Não são consultorias baratas, mas são uma escala ali quando a gente fala de um produto novo que custa milhões de dólares para apresentar no mercado, você vai pagar uma consultoria para garantir que ele seja mais assertivo possível. Seja mais assertivo, seja para o marketing, você tem ali 10 milhões de reais para usar com marketing, ou 10 milhões, pode ser até 100 mil reais. Você quer mandar aquela propaganda para a pessoa que tem a maior probabilidade de converter para o seu negócio, de comprar o seu produto, né? É muito interessante isso, que a gente não sabe, normalmente a gente não sabe dessa informação. E claro, nesse processamento de dados sempre tem a questão da privacidade e segurança, né? Que na questão do mercado tem que seguir todas as leis americanas, tem um contexto de leis que varia bastante por estado, mas só para deixar bem claro que existe sempre a proteção e o cuidado da privacidade, que esses dados nunca são vistos nomes, data de nascimento, coisa particular e pessoal, que informação pessoal não é divulgada e você nem precisa disso. Sim, porque na verdade é calculado uma massa, né? Quantas pessoas de tal idade, um exemplo, né? Pessoas de tal idade compram mais vinhos, por exemplo. Exatamente. Não é citado lá que o Anderson tal, CPF tal, não, é uma massa é uma estatística, na verdade. Exatamente, estatística, e se eles forem ver diretamente o seu perfil, ele é um número aleatório que não pode ser rastreado de volta. Tem bastante, bastante segurança em torno do processamento. E é claro que é uma coisa que, trazendo para o Brasil, quando tem que sempre se adequar à lei do país que está sendo aplicada, né? No Brasil tem a lei de proteção de dados, que já é um pouco diferente, mais rígida, sim. Então sempre tem que cuidar nessas análises, que está sendo de uma forma transparente para o cliente final também, né? Que ele saiba dessas proteções e direitos que ele tem. Né? Ok. Então, eu gostaria também de citar aqui na nossa plataforma, do Audivix, ela tem esse desenvolvimento nessa parte de informações, de gestão de informações, tanto do lado do cliente como do lado do estoque. Então, isso também varia de acordo com o mercado. Nós temos dentro da nossa plataforma, por exemplo, a gente trata de uma forma diferente um supermercado, um pouquinho diferente do que uma loja de confecções e calçados, porque são mercados diferentes, são perfis diferentes. Então, cada caso onde a gente instala o software nosso também, ele muitas vezes até customizado para o cliente, atendendo especificamente aquele ramo de atividade. E uma outra curiosidade, Vitor, você saberia nos dizer se o Brasil está no mesmo estágio que essas empresas multinacionais que estão lá
Eles estão acompanhando ou ele está muito distante disso que está acontecendo lá? Essa questão de gerir os dados, da coleta e esse aproveitamento de informações. Não, eu vejo que tem algumas empresas já, principalmente no setor ali de supermercado, alimentos, que acompanham um pouquinho mais, mas que já estão começando com essa coleta de dados e criando um perfil do cliente, construindo os dados de fidelização e fazendo essas análises de segmentação de clientes e começando a coletar os dados, que é o primeiro passo, né? Você coletar, ter um sistema que possibilite essa captação dos dados. Depois você faz a análise. Então, provavelmente as grandes redes já estão... Elas já vêm também, né? Elas já, muitas vezes são filiais, né? Que nem o Walmart que está aqui, provavelmente tem essa mesma, esses mesmos Walmart, recursos, né? até pequenas redes, às vezes a gente vai e também pedem se a gente tem cadastro, com, no caso, o CPF ou o número de celular. Mas lojas pequenas, eu pessoalmente não vejo muito, às vezes. E é uma coisa que pode... Exatamente isso que a gente quer trazer, as informações e para esses recursos, para que os pequenos também tenham, que não seja um privilégio só para os grandes. Então, o que a gente quer da nossa plataforma é justamente isso, trazer essa tecnologia, essa inteligência, para que os pequenos também tenham essa oportunidade de usufruir desses recursos. Exatamente. Então, essa é uma dos nossos propósitos, né? Você consegue ter benefícios assim, como você falou, pode ser um comerciante de calçados que às vezes quer entender melhor o seu cliente. Você tem um calçado novo ali de couro e você quer saber quais clientes que gostam mais de calçado de couro. Dependendo da região, digamos que esse cliente tenha lojas em regiões diferentes, ou como que ele atende regiões com características diferentes de consumidores, né? Exatamente. Então, tudo isso contribui, né? E para finalizar, Vitor, uma última pergunta. Com a inteligência artificial, falando um pouquinho mais da profissão do cientista de dados, você acha que a inteligência artificial chega a ser uma ameaça para vocês ou ela é mais um aliado ao trabalho de vocês? Olha, como profissão. Como profissão, atualmente o que eu vejo é que tem muito entusiasmo na indústria para usar a inteligência artificial. Muita gente falando que dos riscos e até o risco de acabar com a profissão de cientista de dados, analista de dados, mas eu não vejo como sendo uma ameaça muito grande. O que a gente usa hoje, a gente está explorando a inteligência artificial num sentido de automatizar algumas tarefas que já são são manuais e demandam tempo para o nosso trabalho. Então você está analisando o código para ver onde que houve um erro no código. A inteligência artificial pode ajudar nisso. E é uma coisa que ninguém quer fazer, analisar isso. Sim. Então, na tua opinião, seria mais um aliado mesmo? Seria mais um aliado. Não vejo tirando assim completamente a profissão, até porque é muito complexo. Se você for ver, no supermercado, são 2.400 lojas, cada loja pode ser um pouquinho diferente, os dados estão dispersos, não sempre vai ter que ter um piloto ali. Sempre tem que ter alguém entendendo o contexto do negócio, o contexto dos dados e como aplicar e também como gerar valor. Que acho que é uma coisa que a inteligência artificial, de novo, pode ajudar muito até aumentar a produtividade, mas não que vai completamente eliminar essa profissão. Tá certo. Tá ótimo. Vitor, muito obrigado, muito agradecido. Você é sempre bem-vindo aqui com nós no Sistema ODVIX, na Omega Data. E a gente agradece muito e tomara que a gente tenha outras oportunidades para a gente conversar e você nos trazer essas informações. Com certeza, é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Obrigado. Valeu.